Olá, amigos e amigas que assistem o nosso canal. Hoje nós estamos aqui para trazer para vocês uma informação muito importante a respeito de apometria, que são as 13 leis que regem todo o trabalho apométrico. Então nós vamos falar sobre essas leis, porque é de fundamental importância que nós as compreendamos para que possamos avançar na apometria. Antes de mais nada, eu já peço que vocês não se esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações aqui no sininho, porque se vocês não ativarem essas notificações, vocês não recebem as informações de que nós estamos postando materiais novos. O YouTube só avisa para quem está com o sininho ativado, então já aproveita e faz isso daí, tá bom? Vamos fazer uma série de vídeos falando sobre as 13 leis da apometria, que são as leis principais, básicas, que regem todo o trabalho apométrico. Como nós estamos aqui com uma proposta de esclarecer e de fazer com que vocês compreendam a apometria de uma forma clara e simples, nós vamos começar a explicar uma por uma para vocês, para que vocês possam ir se aprofundando nesse tema tão importante que é a apometria. É importante que vocês saibam que a apometria já existia há muito tempo atrás, lá na antiga Atlântida, mas que esse conhecimento se perdeu com o tempo, porque as pessoas fizeram mau uso da ferramenta. E só na década de 60 ele retornou a nós, quando o Dr. Lacerda tomou o conhecimento, entrou em contato com uma técnica que então era chamada de hipnometria. Que essa técnica era basicamente a primeira lei, que é a lei básica, a lei que rege toda a apometria. E a partir disso, o Dr. Lacerda foi fazendo experimentações, foi num campo investigativo e foi codificando a apometria e trouxe 13 leis que regem e que direcionam todo o atendimento e todo o trabalho apométrico que é feito. Para que nós tenhamos eficácia na ferramenta da apometria, no uso dessa ferramenta, no tratamento de pacientes no campo energético, é importante que a gente conheça muito bem essas leis, saiba como as aplicar e que a gente empregue essas leis nos nossos atendimentos, porque elas fazem com que o tratamento se feche de uma forma que não fique pontas soltas, de que o tratamento realmente seja eficaz para aquele atendido. A primeira lei que eu vou falar para vocês é a lei do desdobramento espiritual, a lei básica da apometria. Eu vou ler o enunciado dessa lei para vocês. Toda vez que em situação experimental ou normal dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando a separação de seu corpo espiritual, corpo astral, de seu corpo físico e, ao mesmo tempo, projetarmos sobre ela pulsos energéticos através de uma contagem lenta, ou seja, 1, 2, 3, dar-se-á o desdobramento completo dessa criatura, conservando ela sua consciência. Então vamos falar um pouquinho sobre essa lei e sobre o que ela significa, o quão importante ela é para o nosso trabalho de apometria. Sem essa lei, a gente não consegue fazer apometria. Porque o que é a apometria? É você entrar em contato com o campo astral do paciente, do atendido, é nós nos colocarmos no plano, na dimensão astral, para investigarmos, para fazermos uma varredura no campo energético daqueles que estão sendo atendidos e conseguirmos identificar quais as energias estão atuando nessa pessoa, nesse indivíduo, e tratarmos essas energias. Sem essa lei, nós não conseguimos fazer nada disso. Mas ele as chamou de leis porque se você usar a técnica correta, souber empregar essa técnica corretamente, ela acontece, você acreditando ou não, você querendo ou não. Por isso que é chamado de lei, porque basta que você comande e execute corretamente para que aquilo aconteça, tá? Então daqui, toda vez
que em situação experimental ou normal, dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando a separação de seu corpo espiritual, de seu corpo físico, e ao mesmo tempo projetarmos sobre ela pulsos energéticos através de uma contagem lenta, dar-se-á o desdobramento completo dessa criatura. Bom, a técnica é muito simples. É desdobrando 1, 2, 3, 4, e aí eu conto quantas vezes forem necessárias. Mas o que é que faz que isso aconteça? Por que que eu comandar e acontece o desdobramento? Vamos lá, vamos explicar. É importante que nós compreendamos que a nossa força mental é muito grande, muito poderosa, muito potente, porque é a energia do nosso espírito unida à nossa força vital, com a emissão do nosso comando mental, com a nossa fala e de energia magnética que nós liberamos quando nós fazemos os pulsos. Porque toda vez que nós fazemos isso aqui, nós ativamos chakras, pequenos terminais de chakras que temos nas palmas de nossas mãos, seja assim ou seja assim. Esses chakras emitem pequenos pulsos energéticos que são potentes, unidos à nossa força mental. Então, toda vez que nós damos esse comando, isso que nós estamos comandando acontece no campo astral, no campo espiritual. Então, é dessa forma que acontece. Basta o comando mental unido à nossa energia vital e o direcionamento correto, saber empregar a técnica corretamente. Agora, o que ocorre nesse desdobramento, cara? Hoje eu tô aqui para explicar para vocês, para que a gente entenda esse mecanismo desse desdobramento da apometria, que não é o mesmo desdobramento que acontece com a gente durante o período de sono. E eu vou explicar as diferenças agora. Quando nós dormimos, o nosso corpo astral, os nossos corpos espirituais, eles necessitam se afastarem do nosso corpo físico para que o nosso corpo físico possa se restabelecer durante esse período de descanso. O nosso espírito não precisa comer nem dormir, ele não tem necessidades fisiológicas que o nosso corpo físico tem. E é de extrema importância que esse corpo espiritual que está em constante atividade se afaste do corpo físico para que o corpo físico descanse e se restabeleça durante a noite, durante o período em que nós dormimos. Porque se ele ficasse acoplado durante o período de descanso, como o espírito não dorme, não descansa, não tem essas necessidades, o corpo físico também não descansaria e iria se refazer da forma adequada. Por isso que as pessoas que são privadas de sono, as pessoas que têm insônia, acabam apresentando tantos males, porque o corpo físico precisa desse afastamento dos corpos espirituais para poder manter a sua saúde e o seu equilíbrio. Então, esse corpo físico fica em descanso e o nosso corpo astral se desloca, se desdobra do corpo físico. Ele fica conectado ao nosso corpo físico através do nosso cordão de prata, que é o que mantém a nossa vida, que é o que mantém o nosso espírito ligado ao corpo, à matéria. Mas ele fica ali pelo quarto, perambulando, ele dá uma voltinha pela casa, ele fica sempre ali por perto. Algumas pessoas vão trabalhar com seus mentores, com seus guias espirituais no plano astral. Outras pessoas vão para lugares não tão bons assim. Aí já entra uma outra questão. Mas o fato é que nós saímos do corpo físico. Por quê? Porque o cérebro ele entra em inatividade, numa atividade baixíssima de sono, de inconsciência. E isso faz com que o nosso corpo astral saia. Então, a gente não recorda exatamente, a gente não traz lembranças desse período em que o nosso corpo astral ficou fora do corpo físico. A gente perde a consciência. Às vezes a gente tem sonhos, a gente tem lembranças, né? Mas isso é um outro mecanismo também. Então, e é aí que se dá as viagens astrais. Muitas pessoas conseguem fazer essas viagens astrais de forma consciente. São pessoas que treinam muito para isso. Existe até um instituto aqui no Brasil, lá em Foz do Iguaçu, de Conscienciologia, fundado pelo saudoso Valdo Vieira, que levou isso muito a sério
e que levou isso para o campo científico, provando que é possível nós fazermos viagens astrais, inclusive de forma consciente, lembrando e estando conscientes daquilo que foi realizado fora do nosso corpo. Mas é importante que a gente saiba que quando o corpo astral se desacopla do nosso corpo físico, quando ele sai do corpo físico, o corpo físico inevitavelmente entra em rebaixamento de atividade e entra num estado ou de sono profundo ou de coma, que é o que acontece nos hospitais, pacientes que são sedados ou que passam por traumas muito grandes e entram em coma. O fato é que quando o corpo espiritual sai do corpo físico, o corpo físico entra em estado de adormecimento, de inconsciência, de sono profundo. Isso a gente tem que ter em mente e tem que entender perfeitamente para poder compreender que o desdobramento na apometria é diferente de uma saída e separação do corpo astral do corpo físico. Então, através da apometria, é possível nós separarmos sim o corpo astral do corpo físico. Mas para isso, os atendidos teriam que ficar deitados em macas e passar por esse atendimento deitados, porque eles dormiriam. O nosso atendimento apométrico não é assim, nem o nosso, nem de lugar nenhum. Percebam que aqui na lei ele fala: dar-se-á o desdobramento completo dessa criatura, conservando ela a sua consciência. Na apometria, esse desdobramento que nós fazemos, que ocorre, é o quê? É um desdobramento das nossas percepções extrafísicas. Nós temos um grau muito limitado de percepções extrafísicas, ou seja, daquilo que está fora do nosso campo físico, daquilo que os meus olhos podem captar, daquilo que eu posso pegar, sentir, ouvir, né? A gente tem uma percepção limitada desse campo. Quando um operador dá os comandos, junto com a força mental, ele abre uma sintonia do campo vibracional do paciente, dos médiuns que estão trabalhando, para que essas pessoas consigam fazer uma sintonização, uma expansão das suas percepções extrafísicas. Ou seja, elas ampliam essa percepção extrafísica através do comando que o dirigente está dando e conseguem acessar o campo astral. Elas realmente se desdobram? Elas desdobram as suas percepções extrafísicas. Ou seja, elas se sintonizam com este campo astral. Elas não saem do corpo. O corpo astral não sai do nosso corpo físico quando estamos em desdobramento na apometria. Percebam que nós conservamos a nossa consciência plena. Se houvesse essa saída de corpo, nós dormiríamos durante o atendimento. Então, o que acontece na apometria, no atendimento apométrico, é sim um desdobramento, mas é um desdobramento, uma ampliação, nós desdobramos as nossas percepções. Quando nós vamos atender alguém na apometria, nós abrimos a frequência, hoje se usa muito essa palavra, ao invés de usar o desdobramento, vamos abrir a frequência da Maria, que vai ser atendida agora, em 1, 2, 3. O que nós estamos fazendo? Estamos ajustando o canal sintônico dos médiuns com o campo vibracional da Maria e fazendo com que eles se conectem com este campo vibracional, com que eles vibrem na mesma faixa para que possam perceber no campo vibracional dela o que está atuando nela, o que está causando os problemas que ela vem apresentando para nós. Então, isso é o desdobramento da apometria. É nós, através do comando mental de um dirigente, ampliarmos as nossas percepções e fazermos uma ressonância, uma similitude de frequência com o campo daqueles que serão atendidos por nós. Não é saída de corpo. Eu quero que isso fique bem claro para vocês, porque viagem astral não é a mesma coisa que desdobramento na apometria. Aí as pessoas vêm me falar direto, isso acontece. Karen, mas toda vez que eu escuto autoapometria, eu durmo e só acordo quando fala retornando aqui agora, 1, 2, 3. Quando a pessoa dorme, é por quê? Essas pessoas que dormem, geralmente são pessoas muito sensíveis e que quando vão praticar a autoapometria,
Elas se colocam no ambiente escuro, deitadas, numa cama aconchegante, tudo propício, tudo facilita para que o corpo físico entre nessa inatividade, principalmente quando elas estão cansadas, e para que esse corpo astral faça essa separação. Porque o áudio induz ao desdobramento, ele dá o comando do desdobramento. O som do chofar, a turbina do avião, os comandos que tem ali já levam ao desdobramento, a esse desdobramento de percepções. Mas quando você está num ambiente favorável para que o seu corpo descanse, inevitavelmente o seu corpo astral vai sair do corpo físico e você vai passar pelo atendimento todo realmente desacoplado do seu corpo físico. O seu corpo astral aí sim está realmente separado do seu corpo físico. Aí, mas vocês devem se atentar que quando isso ocorre, vocês perdem a consciência do trabalho que está sendo realizado. Então, Karen, quer dizer que quando eu durmo ouvindo o áudio da autoapometria, porque daí realmente eu desdobrei, eu separei meu corpo astral do meu corpo físico. Sim. E qual que é o melhor jeito de passar por um atendimento? É eu ficar acordada e perceber tudo que está sendo realizado? Ou é eu dormir e deixar meu corpo astral ser trabalhado conforme tiver que ser? Vamos entender o seguinte. Quando você dorme, quando você desdobra na autoapometria e perde a consciência, percebam, gente, que você não está participando do trabalho que está sendo realizado em você. Perder a consciência quer dizer que você não está acessando aquilo que você precisa acessar para se esclarecer, para se conscientizar da sua melhora e da sua evolução. Então não é o ideal, por isso que nós recomendamos que vocês usem de técnicas que os faça ou que dificulte esse desdobramento completo do corpo astral, que faça com que vocês permaneçam acordados. Porque quando acordado, você percebe o que está sendo trabalhado em você, o que está sendo feito em você, você vai adquirindo esclarecimento e consciência daquilo que você precisa fazer para melhorar, daquilo que já foi feito, do que tem que ser trabalhado, o que é que não tem. Quando você dorme, quando o corpo astral se afasta do corpo físico, ele ganha uma certa liberdade porque ele perde as limitações que o corpo físico impõe a esse corpo espiritual. E às vezes essa liberdade faz com que a gente aflore os nossos verdadeiros sentimentos. É claro que no áudio da autoapometria existem campos de força para impedir que essas energias fujam sem serem tratadas, existem todos os comandos ali. Mas às vezes nós temos energias atuantes nesses corpos espirituais que são muito renitentes, muito arredias e que às vezes dificultam a penetração do áudio, fazer com que o áudio trabalhe nelas. Às vezes a gente volta desse trabalho de sono sem recordar o que foi feito. Isso não é o ideal. O ideal é que nós sejamos parceiros, é que nós trabalhemos em nós mesmos. E lembrem-se que é através do comando mental que as coisas acontecem. Não é o áudio, porque o áudio é só um som tocando. Não é o áudio que faz com que os comandos se efetivem no tratamento apométrico. O que faz com que aqueles comandos realmente aconteçam no nosso tratamento é eu empregando energia naquele comando que o áudio dá. Sou eu em concordância com aquele comando que o áudio está emitindo. Sou eu empregando a minha energia vital para fazer com que aquilo realmente aconteça no meu campo energético. Então, quando eu durmo, perco essa consciência, pode ser que eu não esteja empregando essa energia vital, porque eu estou inconsciente, dormindo e não sei o que está se passando no meu tratamento apométrico. Então, isso não é o ideal, não é a forma mais rápida de se conseguir os efeitos desejados. Você, estando em desdobramento, será tratado da mesma forma, não vai escapar dali, mas percebam que você não estará empregando essa energia vital, esse comando mental, esses pulsos. Você não vai estar emitindo energia para que tudo isso aconteça, você vai estar
à mercê, à vontade daquele corpo seu que está com essa certa liberdade, porque está livre do que o seu corpo físico deseja. Então é por isso que nós recomendamos que tentem fazer isso de forma acordada sempre, ok? Eu vou ler para vocês também a técnica de como se executa essa lei do desdobramento. Lembrando que todo esse trecho foi retirado do livro do Dr. Lacerda, Energia e Espírito. Então, para que vocês tenham acesso ao livro, ele existe em PDF, tem nos nossos grupos, que nós deixaremos os links aqui. Basta acessar para que vocês tenham acesso a esse material. A técnica. Nesta lei geral se baseia a apometria. Porque se nós não nos colocarmos em frequência, em sintonia com esse campo astral, nós não conseguimos acessar as energias que estão atuando. Nós ficamos limitados a esse campo físico, essa dimensão física, e aí não tem como a gente daí partir para o processo investigativo de cura e de tratamento dos pacientes. No campo dos fenômenos anímicos, a técnica de sua aplicação representa uma verdadeira descoberta. Ela possibilita explorar e investigar o plano astral com bastante facilidade. Não dá condições, é evidente, de nos aprofundarmos até abismos trevosos do interior do planeta, nem nos permite a ascensão a píncaros espirituais. Mas com ela podemos assistir os desencarnados na erraticidade, ou seja, aqueles espíritos que estão aqui perdidos nesse plano astral, ajudamos e encaminhamos todos esses espíritos, com vantagens inestimáveis, tanto para eles como para os encarnados que lhes sofrem as obsessões. E hoje sabemos que não ajudamos apenas esses desencarnados perdidos na erraticidade, como ajudamos também as nossas próprias personalidades múltiplas e subpersonalidades, que até então, nessa época, quando o Dr. Lacerda trouxe essas leis, não se tinha o conhecimento dessas energias atuando nas pessoas. A técnica é simples. Com o comando emitem-se pulsos energéticos através de contagem em voz alta, tantos e tantos números quantos forem necessários. De um modo geral, bastam 7, ou seja, contagem de 1 a 7. Então é importante que haja o comando mental, a vontade de que aquilo aconteça, a contagem em voz alta e cadenciada e os pulsos energéticos magnéticos. Esses 3 elementos unidos promovem uma grande fonte de energia que atuam para que aqueles comandos se realizem. A primeira lei é isso, e o que eu quero que fique bem claro para que a gente possa falar das próximas futuramente, gente, é que todas essas técnicas que o Dr. Lacerda codificou e trouxe para nós foram chamadas de leis por um simples motivo. Porque a partir do momento que você as emprega corretamente, elas acontecem. Não cabe dúvida nesse trabalho, não cabe desconfiança, tá? É preciso que vocês entendam que se eu der o comando, fizer corretamente, aquilo vai acontecer. Então, isso vocês devem trazer para o seu tratamento com a autopometria. Não fiquem duvidando, será que isso está fazendo efeito? Será que não está? Será que está funcionando? Será que eu realmente estou passando pelo processo de apometria? Será? Quando eu emito tantas dúvidas, tantas incertezas assim, na realidade eu estou empregando uma energia de dúvida e de certeza que vai contra a energia que a autoapometria nos propõe, que é de tratamento. A partir do momento que eu tenho certeza que as energias mentais unidas a comandos e a pulsos magnéticos, quando emitidos corretamente, atuam no agregado humano, eu não posso ficar duvidando disso, porque quando eu duvido, eu estou mandando a dúvida, a energia da dúvida. E a energia da dúvida quebra o trabalho que foi feito com a energia da certeza. Então, nós precisamos ter consciência disso. Essas técnicas foram chamadas de leis porque elas realmente funcionam e acontecem. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós falaremos sobre as 13 leis aqui em vídeos neste canal.
Mas eu peço que, por favor, para que vocês nos ajudem, para que nós possamos crescer e fazer um trabalho cada vez de mais qualidade para vocês, curtam nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, não deixem de ativar o sininho aqui, as notificações, senão vocês não recebem os vídeos novos que nós vamos produzir. Quero deixar para vocês aqui, vou deixar o link do nosso grupo no Facebook, onde todas as quartas-feiras, às 19h30, nós prestamos atendimento apométrico gratuito para todo mundo, é coletivo. Então, quantas pessoas precisarem, quantas pessoas serão atendidas por nós, todas as quartas-feiras. Mas para que vocês consigam participar desse atendimento, é preciso entrar lá no grupo do Facebook, Apometria Flor de Lótus. E também temos um grupo no Telegram, é um grupo de estudo, de troca de materiais, de debate, perguntas e dúvidas, onde a gente consegue se aproximar mais de vocês, consegue trocar informações e permanecer e mantermos uma relação saudável de conhecimento a respeito de apometria. Então, se você tiver interesse em aprender mais, tem aqui o link também do nosso grupo no Telegram. Era isso que eu queria deixar para vocês, pessoal. Um beijão e até a próxima!